Fala galera, mais um vídeo começando aqui, o nosso LA, para quem não entendeu, não viu o primeiro vídeo, aquela mudança do Beabá para o LA, entendem? LA do corredor, vamos que vamos. Hoje aqui já é o segundo vídeo em relação à velocidade, correr melhor, respondendo já, que eu me lembro aqui de cabeça, a Marina, a Eliana, a Lilian e, se eu não me engano, a Denise, que comentaram aí, perguntaram por que a gente tem que correr 5K melhor antes de aumentar a distância, que a gente chegou aí no ponto aí de 21, 42 quilômetros. Então, para quê? Por que a gente tem que fazer isso, tá? Antes de mais nada, curta o vídeo e já comenta, deixa sua dúvida aí sempre, que vai ajudando a gente produzir mais conteúdo. E aí a gente vai conversando aqui no YouTube também, tá? Deixando esse canal legal para vocês, tá bom? Qual que é a ideia, tá? De ser um corredor melhor na distância menor para depois você aumentar o volume de treino, as distâncias na corrida. É muito tentador quando a gente começa a correr, a gente começa a melhorar, de evoluir em distância. Parece que só dessa forma, tá? A gente consegue evoluir na corrida e não é verdade. Se a gente pensar no atleta, né, que corre, ele começa com a sua base ali em distâncias curtas e ele vai aumentando a sua velocidade. Então, quando a gente às vezes olha atletas correndo em pace de 3,30, 3,20, 3, menos que 3, você fala, esse cara é de outro mundo, né? Mas basicamente o treinamento dele é voltado para distância curta e para ganho de velocidade. Para eu ganhar velocidade, eu tenho que ter principalmente força muscular, aumento da capacidade cardiorrespiratória, tá? E o meu gesto, a minha postura motora, gesto motor e a minha postura na corrida tem que ser muito boa. Não digo aqui padrão perfeito, tá? Porque a gente vê corredores de elite que não tem um padrão perfeito de corrida, mas correm muito. Mas de qualquer forma eu tenho que aprender tudo isso. Então é toda uma base da corrida que eu faço, certo? Para eu correr bem aquela distância, é uma base. Quando eu sou veloz, fica muito mais fácil para eu aumentar a distância. E esse é um dos erros que o corredor amador hoje faz e que ajuda, tá, a principalmente aumentar as lesões e diminuir o quê? A vivência, a continuidade dele na corrida. Então, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa que começou a correr, ele fez 5 km uma vez, 2, 3 vezes, tá? E eu completo esses 5 km em 35, 37, 40, 42 minutos, você finalizou os 5 km, mas o seu corpo não está tão preparado ainda para aquela distância, entende? Completar uma distância não quer dizer que você está 100% preparado para ela. A gente tem que ganhar resistência, tem que aprender a fazer aquela distância, aquele volume, para o nosso corpo se adaptar e não ficar algo que sobrecarregue, tá? Quando eu tenho alguém que faz 5 km em 12, 13, 14, 15, 18, 20 minutos, eu tenho uma pessoa que está fazendo a mesma distância que essa que está fazendo lenta, mas utilizando muito menos do corpo dela, porque ela treina mais e o corpo já absorveu aquilo, então fica muito mais fácil de completar. Ou seja, a intensidade, o desgaste é muito menor aqui do que aqui, mesmo sendo uma velocidade maior, tá? Porque o corpo já está adaptado. Não é porque eu vou me esforçar mais que eu vou conseguir fazer 5 km em 15 minutos. Não dá, certo? Então, os dois estão dando o seu limite, mas com volume de tempo em atividade menor, desse para esse. E aí, quando esse aqui fala que já completei meus 5 km, baixei meu tempo de 40 para 35, agora eu vou pular para os 10. Porque as provas são assim, a gente pula do 5 para o 10, por quê? Porque são as provas. Né? Eu não pulo do 5 para o 5,5, do 5,5 para o 6, não, eu pulo do 5 para o 10. Eu não vou somar os dois tempos e terminar os 10, para quem corre sabe. Então, se eu fiz 35 minutos para 5 km, esses 35 não vão virar 70 para completar os 10. Eles vão virar 80, 90, 100 minutos, porque vai cansar, vai sobrecarregar. E aí, por mais que tenha terminado aqueles 10 quilômetros, você sofreu demais para fazer isso. E isso vai fazendo uma continuidade para os 15, para os 21, para os 42.
Então, quando a gente fala para a gente correr melhor os 5, porque a gente tem que aprender a correr, aprender, deixar o nosso corpo preparado. E aí tá com aquela relação do pace que a gente falou, foi o primeiro vídeo. Quanto menor o meu pace, menos eu vou sofrer, né? Então eu tenho que estar com um volume semanal legal, meu corpo adaptado, e aí sim eu começo a pensar em aumentar a minha distância. Quando eu corro bem, quando eu estou correndo rápido, os 5 km, para eu pular para os 10, para os 15, para os 21, para os 42, fica muito mais fácil. Porque você imagina, se eu tiver que fazer um treino longo, por exemplo, para 21 quilômetros, eu vou ter que passar ali para os meus 22, 23, 25, 30 quilômetros de treino, certo? Como que uma pessoa que corre lento vai fazer esse volume? Vai demorar 4, 5 horas para fazer o volume. Não há relação. Se eu passo de 3 horas, 2, 3 horas de atividade, já é considerado como um endurance, como ultra endurance, um tempo de treino desse. Ou seja, é muito desgaste, gera lesão, gera desgaste e você vai acabar sendo desestimulado. Então, se você der tempo ao tempo, correr bem, certo? No 5, treinar muito, ficar bem naquela velocidade, depois fica muito mais fácil para a gente aumentar a carga de volume, de distância, de intensidade nos treinos e a sua evolução vai ser muito mais rápida. É muito mais fácil um atleta de 5 km correr 42 do que um amador de 5 km correr 42, certo? E fica aqui uma opinião minha, tá? Se você faz 42 km, mas você não corre ele 100%, e talvez aqui seja um pouco polêmico, você não fez 42 km. A gente termina uma prova, certo? Que é para a gente ali terminar correndo. Se você está caminhando ali, está andando, e você passa ali das 4 horas e 30, 4 horas e 40, daí para cima, a tendência é que você não está correndo 42, você está completando 42 km, é diferente. Beleza? Me fala aí se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem mais informações, manda sugestão, marca aquela pessoa ou compartilha para ela se você acha que serve nos grupos que vocês estão aí e vamos que vamos no LA lá da corrida aqui. Beleza? Valeu!